E aí galera, nem deu tempo da gente se recuperar do final do primeiro episódio, porque lançou hoje o segundo episódio de Dandadan. Eu vou falar, nesse episódio aconteceu várias coisas insanas. Vimos o Didi sendo possuído e tendo uma transformação da hora pra caralho. Revelações sobre o Evil Eye e tudo que a gente queria, luta entre demônios. E quem diria que o Evil Eye ele seria tão poderoso e tão insano a ponto de fazer a minhoca gigante fugir dele. Pois é, nesse vídeo vamos mergulhar fundo no episódio 2 da segunda temporada de Dandadan, desvendando a continuação da batalha e as revelações profundas do Evil Eye. Então já dá o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Dandadan. Então bora lá! Bom, para quem não lembra, o final do primeiro episódio terminou com o nosso trio, a Momo, o Okarun e o Didi fugindo da minhoca gigante, até que aconteceu algo de misterioso e sobrenatural que fez com que o Okarun se transformasse e partisse para cima do Didi. O Okarun ele tá fora de controle, só que ele tá fora de controle meio que bizarro, porque ao que tudo parece, ele não tá tentando atacar o Didi, tanto que teve um momento que parecia que ele tava querendo quebrar a própria mandíbula, algo até que bastante assustador. Teve um momento que ele pegou um estilete e eu pensei que ele ia pegar o estilete para tentar atacar o Didi, mas não, ele pegou o estilete para querer se mutilar. Aí eu já fiquei meio que tipo, opa, tem algo muito estranho acontecendo aqui. Nessa tentativa do Didi tentar proteger o Okarun para ele acabar não se mutilando, não se machucando, a gente vê que a Momo tá sofrendo os mesmos efeitos que o Okarun. Ela se levanta, pega um pedaço de vidro e tenta meio que se perfurar, tenta meio que se esfaquear. Mas que por sorte, de alguma forma a Vovó Turbo acabou aparecendo ali na frente e na verdade quem acabou sendo perfurada foi a Vovó Turbo, gerando até que uma cena bem cômica e muito engraçada. Bom, a Vovó Turbo acaba mandando o Didi amarrar os dois para eles parar de tentar se matar e acaba explicando, revelando pra gente que a minhoca gigante, ela tá usando um tipo de poder que emite uma onda psíquica. E é essa onda psíquica que tá fazendo com que o pessoal tente tirar a própria vida. Nisso a gente tem um pequeno flashback que mostra o Didi voltando da escola, ele vê os pais dele tentando tirar a própria vida, o que faz ele pensar que realmente deve ter alguma correligação com a minhoca gigante. Só que daí a gente se pergunta, por que tá todo mundo sendo afetado por isso, mas o Didi não? Mas calma lá que a gente vai explicar isso um pouco pra frente. Nesse meio tempo o Didi ele tá confuso, ele não sabe se foge, se protege, se pega eles pra correr, ele tá meio que perdido. E bom, eu vou ter que elogiar o Didi, porque desde o começo que ele foi introduzido na obra, eu achei que ele seria só um personagem cômico, ou um personagem que não seria tão relevante assim pra história. Tanto que ele tem essa forma meio que bobona dele, e eu até gosto de personagem bobão, só que ele tipo assim, tava indo num bobão muito infantil. E o porquê que eu vou ter que elogiar ele? Porque no momento que a água bateu na bunda, e foi preciso a ajuda do Didi, ele realmente bateu no peito, e utilizou o próprio corpo dele como escudo, enquanto a Momo e o Okarun estão tentando se matar. E isso não é algo simples e fácil de se fazer. Isso demanda muita determinação para um personagem fazer. Então é nesse ato heróico dele que ele pega tanto o Okarun, a Momo e a Vovó Turbo e sai correndo dali. Enquanto obviamente ele está sendo perseguido pela minhoca gigante. Até que no meio dessa correria ele acaba pisando em falso e acaba caindo. E até nessa pequena brecha de tempo que ele acaba caindo, os outros dois literalmente não perdem nem um pouquinho de tempo e já tentam se matar pulando lá de cima. Mas que mesmo assim o Didi, nosso herói, o MVP desse episódio, aparece para interromper eles, segurando eles para eles não pular lá de cima, até que a minhoca gigante se aproxima deles e intensifica ainda mais os poderes psíquicos dela. Porém é aí que aparece um outro espírito, um outro demônio, e esse demônio é nada mais nada menos que o mesmo fantasma que o Didi ele via na casa dele. E nessa aparição desse fantasma a gente nota que o Okarun e a Momo acabaram voltando ao estado normal deles. É aí então que a Vovó Turbo explica que esse fantasma na verdade é um demônio conhecido como Evil Eye, ou na tradução, olho maligno, e que o poder dele é tão poderoso que o simples fato de você olhar para o olho dele é suficiente para você enlouquecer e querer tirar a própria vida. Então o que simplesmente está acontecendo ali é que tanto o Evil Eye quanto a minhoca gigante eles estão meio que se counterando, o que acaba resultando na verdade no cancelamento dos poderes dos dois. É daí então que sem perder tempo o Okarun aproveita, ele se transforma e acaba pulando, arrancando a cabeça da minhoca. Mas que para nossa surpresa, essa bicha aí tem poder de regeneração. Ela consegue inclusive gerar a própria cabeça. Pois é, né? Já não estava o suficiente com o poder de fazer os outros se matar, agora ela tem até poder de regeneração.
Enquanto o pessoal tá tentando fugir da minhoca gigante, Didi acaba olhando pro olho do Evil Eye, fazendo com que ele voltasse pro passado e visse as lembranças do Evil Eye. Ali a gente vê que o Evil Eye, quando criança, ele foi mantido preso e que parece que ele nunca teve contato com outra criança e que ele serviu de sacrifício pela família Quito lá no vulcão. A cena é um pouco pesada e meio creepy, porque eles amarram a criança lá enquanto executam o ritual e deixaram ela queimar até a morte com o calor da lava, sendo que o sonho dele, assim como toda criança, era de apenas poder brincar. Depois da morte dele, a gente vê que de alguma forma ele conseguiu voltar como se fosse um tipo de espírito, só que apenas as crianças conseguiam ver ele, e ele ficava feliz porque ele pensava que agora ele teria a oportunidade de conseguir brincar com outras crianças. Porém, não é muito bem por esse lado que a história acaba indo. Sempre após um breve tempo, os pais da criança acabam se matando. E isso não acontece só uma, duas, três vezes. Isso acontece várias vezes. São várias famílias que aparecem ali e que depois de um tempo os pais acabam se matando. Até a gente perceber que na verdade tudo isso acontece por influência das ondas psíquicas da minhoca gigante. E o pior de tudo ainda estava por vir. A criança que ficava órfã acabava sempre sendo abordada pela família Quito e era oferecida como sacrifício para a minhoca gigante. Eles amarravam a criança e enterravam a casa com a criança viva lá dentro. E depois construíam uma outra casa por cima. É por isso que no primeiro episódio a gente vê que eles caíram num lugar cheio de casas, uma por cima da outra. Então imagina quantas crianças a família Quito já não ofereceu como sacrifício para a minhoca gigante. O Evil Eye, em forma meio que de espírito, ele tenta salvar as crianças, mas por ele ser um espírito, ele não consegue interferir no mundo humano para soltar as crianças. Então é aí que ele jura vingança contra esses humanos por fazerem isso com ele e com outras crianças, assim possuindo o corpo dessa criança. Didi, então, sabendo por toda a história atrás do Evil Eye, ele decide descer até o fundo desse lugar para tentar soltar o antigo corpo do Evil Eye, que deve estar lá preso por mais de 200 anos, já que pelo que parece ele foi o primeiro sacrifício utilizado pela família Quito. Durante todo esse tempo a gente vê a vovó Turbo dizendo pro Didi que não é para ele se aproximar do Evil Eye, já que ele é um yokai. Yokai é literalmente um fantasma, um espírito ou um tipo de demônio. Porém o Didi acaba refutando ela, dizendo que na verdade o Evil Eye ele também é como os humanos e insiste em simpatizar com o Evil Eye. No meio de toda essa confusão, o Didi ele acaba meio que sendo transportado para o antigo lugar onde o Evil Eye ele ficava preso quando era criança. E eu acho interessante meio que o Didi ele acaba simpatizando tanto com o Evil Eye que ele pede desculpa pro Evil Eye, dizendo que antigamente ele achava que tudo isso que estava acontecendo, dos pais dele tentar se matar, toda a desgraça que está acontecendo com ele ultimamente, era culpa do Evil Eye, mas que agora ele entende que na verdade o Evil Eye estava só tentando proteger ele. E o Didi, como ele é uma pessoa pura, ele acaba dizendo que ele vai brincar com o Evil Eye e que ele vai sempre ficar ao lado dele. É aí então que o Evil Eye, criança, solta um sorriso meio macabro, fazendo parecer que tudo isso era apenas um tipo de ritual, onde ele acaba se aproveitando e possuindo o corpo do Didi. E voltando para o mundo real, onde a minhoca gigante está quase devorando a Momo, aparece o Didi já metendo uma porrada e um chute que destrói a minhoca gigante. Só que aí é revelado, esse na verdade não é o Didi, e sim o Evil Eye possuindo o corpo do Didi. Agora ele tá com um visual e um design da hora pra caralho, totalmente oposto do que era antigamente. Mas tudo isso tem uma explicação. É revelado que o Didi é um gênio com um poder espiritual que quase não existe outra pessoa nesse nível, e que além disso, ele tem uma forma física muito boa. Tudo isso contribui com o Evil Eye, fazendo com que ele se torne mais forte do que ele já era antes, já que na forma anterior dele, ele tinha possuído uma criança, sendo que essa criança provavelmente não tinha uma força espiritual tão grande quanto a do Didi. Por isso que tem essa diferença enorme de poderes. Outra coisa também que faz sentido é que na temporada anterior a avó da Momo já tinha falado várias vezes que o Didi ele é um gênio. Só que a gente que estava assistindo o anime achava mais que ela estava zoando ou era só um tipo de elogio pro Didi. Mas que agora com esse novo episódio a gente percebeu que ela não estava só elogiando, ela estava falando a verdade. O Didi ele é um gênio. Agora, possuindo o corpo do Didi e com a força espiritual de um gênio, o Evil Eye ele tá arrebentando com a minhoca gigante. A minhoca praticamente não tem chance alguma. Na real, ela não consegue nem mesmo revidar os ataques do Evil Eye, tanto que ela acaba tentando fugir dele. A vovó Turbo acaba revelando que o Didi é tão magnífico que se ela pudesse escolher alguém para possuir, ela com toda certeza teria escolhido para possuir o corpo do Didi. Ela também avisa para Momo para ela ficar em alerta, porque o Evil Eye ele não tá do lado dos humanos. Assim como os outros inimigos, ele é um yokai, ele é um demônio.
demônio. Agora, sem a minhoca gigante atrapalhar, o Evil Eye acaba partindo realmente pra cima da Momo. Pois é, a vovó Turbo pelo visto não tava falando da boca pra fora. A coitada da Momo mal consegue lidar com os poderes do Evil Eye. Parece que eles estão totalmente em outro patamar. Tanto que ele acaba dando um soco e arremessando a Momo pra muito longe. E aí, quando ele tava preparando pra dar o golpe final na Momo, o Okarun surge como um raio pra interromper o Evil Eye, causando um clash enorme e terminando o episódio com esse cliffhanger maldito. Eu falo, cara, esses caras são muito bons em criar cliffhangers. Porque eu tava como? Eu tava tipo, uau, isso é cinema, cara. Aí acaba, eu mal consigo ficar bravo e eu já tô como? Eu tô dançando já no ritmo da engine. Eu falo, cara, dá uma chance pra essa engine que você vai gostar muito. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. Quem vocês acham que vai acabar ganhando? O Okarun ou o Evil Eye? E será que o Didi, ele vai conseguir controlar o poder do Evil Eye? E obviamente, se você gostou desse vídeo, já dá um like, se inscreve no canal também. E dessa forma eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos de Dandadan. E eu vou trazer mais ainda pro canal. Caso vocês queiram assistir mais vídeos de Dandadan, é só clicar aqui em cima. Então vejo vocês na próxima, no próximo vídeo. Falou!